Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Sá, dublê, e hoje nós vamos falar um pouco do lado de dublê e do parkour. E quem está aqui nada mais é um cara que me ensinou muita coisa, aprendi muito com ele, hoje a gente trabalha junto, mas ele vai se apresentar aqui um pouquinho de quanto tempo ele está no mercado. Prazer primeiramente estar contigo, viu? Valeu, Rafa. Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Bom tudo, né? Dependendo da hora que vocês assistirem, né? Exatamente. Bom, meu nome é Aguinaldo Bueno, né? Tenho 49 anos, vou completar agora em julho, né? Próximo dia 29. E trabalho na profissão de dublê já há 24 para 25 anos. E é isso, tô nesse meio, nesse mercado que vem crescendo, graças a Deus, ao longo de cada ano, né? Infelizmente agora nessa época de pandemia a gente teve alguns problemas no audiovisual, mas esse é um problema mundial, né, global, enfim, em todos os setores da economia a gente teve um pouco dessa queda. Mas o cinema, né, ele vem crescendo aí ao longo desses anos, e o cinema de ação no Brasil, ele antigamente era um gênero que praticamente não existia, e hoje a gente já pode dizer que o Brasil existe o gênero ação, e dentro da nossa profissão de dublês, de coordenação de ação, temos uma equipe, não só a minha equipe, mas todas as outras empresas que trabalham no mesmo segmento que o meu. Está todo mundo bem preparado para atender o mercado, e é isso. A gente... eu tô nesse meio há 20 anos também, né? Tem 5 anos a mais que eu aí. Sim, sim. E a gente já fez muita coisa junto, né? Com certeza. Nossa, tem história pra caramba aí, graças a Deus. E o legal que esse bate-papo bacana pra galera entender, é assim, a evolução do que era lá atrás, que quando você começou, e como está hoje, o que evoluiu. Nossa senhora, o que tinha de filmagem antigamente era muito pouco, né? Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Quando eu vou completar 25 anos de profissão em 2021. Vou completar 25 anos de profissão e vou completar meio século de vida, né? Vou fazer 50. Enfim, metade da minha vida praticamente dedicada a essa profissão de dublê. Quando eu comecei, e alguns anos depois que eu montei a No Limits Dublês, foi por volta de 2000 mais ou menos, não que eu montei ela um pouquinho antes, a gente fez um longa-metragem já representado já pela minha empresa, né? Que era o filme Carandiru. E digamos que nem faz muitos anos atrás, né? Tem 5 anos, tem 20 anos, 20 anos né? Vai completar 20 anos, não lembro exatamente quando. Mas naquela época, 20 anos atrás, que não é muito tempo, se filmava no Brasil, não tinha séries, existiam minisséries da Rede Globo, enfim, Netflix, essas plataformas de streaming não existiam. A gente ainda é da plataforma do DVD. Exato. Na época do DVD. VHS. Exatamente. Eram as locadoras de vídeo. Enfim, as pessoas queriam streaming, era a locadora de vídeo. Na época que eu filmei o Carandiru, que foi não o meu primeiro trabalho como dublê, mas o primeiro trabalho que eu coordenei como empresa No Limits Dublês, né? Eu já tinha feito outras coisas, mas por uma outra empresa. Quando filmamos Carandiru, sei lá, o Brasil filmava 2, 3 longas metragens por ano, né? O cinema estava voltando a ficar aquecido no longa. Já tinha acontecido outras megas produções no Brasil, enfim. E também o mercado era muito brasileiro, né? Muito brasileiro, exatamente. Aí, depois de um tempo, as produções estrangeiras vieram para o Brasil, né? E abriu um mercado aí, cresceu mais, né? Antes de Carandiru, depois eu vou falar um pouquinho, antes de Carandiru eu já tinha feito uma coprodução Brasil e Estados Unidos, que foi onde eu aprendi bastante. Depois tem no meu Demo Reel lá algumas cenas desse filme, mas isso a gente fala depois, mais pra frente. Nessa época que o Brasil resolveu retomar as produções, enfim, com uma verba um pouco maior, eu acho que Carandiru, o orçamento do filme girou em torno de 12 milhões
né? Há 20 anos atrás, com um filme nacional ter uma verba de 12 milhões de reais, é pouco para um filme de ação, mas já era Para a época já era um grande avanço, né? Hoje vamos falar, só para vocês terem noção, uma produção de um filme show de bola aí, gringo, que seja um auge, quanto que vai uma grana? Não, vamos falar só para o pessoal ter uma noção, né? 150 milhões, 200 milhões, 300, 400 milhões de dólares, né? Então. Enfim, já é um trabalho que também já tem um retorno ali de... Sim, não, é tudo 5.000%. Aqui no Brasil, o máximo, aí vamos falar de qual foi o máximo de investimento hoje em dia, para o pessoal entender mais ou menos uma comparação de um filme nacional, um filme gringo, né? Vamos falar assim, produção nacional e gringa. Então, eu tô meio por fora dos orçamentos, mas se me falha a memória, é uma comédia, acho que Minha Mãe é uma peça 2 ou Minha Mãe é uma peça 3, que me parece que gastaram 20 milhões. Entendeu? Enfim, gastaram, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é isso daí mesmo. Eu acho que gastaram 20 milhões ou 15 milhões de reais numa comédia no Brasil. E dificilmente você gasta 15 num filme de ação nacional. A gente fez o Aldo e talvez o orçamento do filme tenha sido 5 milhões. Outras muitas produções que fizemos depois, na verdade o que aconteceu foi, em 2001, quando eu filmei Carandiru, tinha uma verba de 12 milhões, de lá pra cá, se bem que era muito mais difícil se filmar antigamente, porque era película, né? Depois o filme ficou digital, é muito mais simples, é muito mais fácil, os orçamentos eles foram meio que enxugados. Antes não. Só um parênteses aqui para o pessoal entender, a película na verdade era um rolo de filme, então você não podia errar muito, se treinava até um pouco mais para na hora da ação. Exato. Não podia errar, porque senão como é que aquele rolo que foi filmado, se errou, você tem que jogar fora. Hoje não, hoje é tudo digital. Você errou a cena, você só deleta e vai de novo. Para dar um exemplo bem simples assim, antigamente você tinha aquela câmera fotográfica da Kodak, que depois saiu a Polaroid, né? Que saía a foto ali na hora, legal, senão eu tiro outra. Você rasgava aquela e tirava outra. Antigamente você colocava um filme, aquele rolinho de filme 135 lá na câmera, 24 poses. Você fazia aquelas fotos dos melhores ângulos. Quando você ia revelar lá na lojinha do japonês, tava tudo uma porcaria, você tava pé da vida, você fazia uma viagem, enfim, não salvava nada. Hoje em dia... O filme, antigamente, né, filmar um longa-metragem era baseado exatamente nisso. Não tinha como você averiguar a cena na hora, né? Você tinha que ter certeza que aquilo... Não tinha como revisar, aliás, como é que ficou, como é que não ficou. Depois que veio digital, aí tudo mais fácil, você olha na tela, vamos lá de novo, enfim. E aí o orçamento ele diminuiu um pouquinho, só que filmes de ação, geralmente é um trabalho caro, né? Porque envolve muita coisa. Envolve muito departamento. Pra vocês terem uma noção, uma cena de carro, às vezes um filme de carro que vai capotar, fazer cenas com carro, tem um filme que o carro seja vamos falar assim, uma turbo, né? Sim. Aquele filme, vamos falar Os Gatões, que o carro ele tem o dojão, que ele tem várias cenas, usa o carro muito... Aparece muito o carro no filme. Quantos carros daquele tem no filme? Só para ter noção. Tem um carro que vai capotar, tem um carro que vai fazer ele cortado, vai andar em 2 rodas, tem outro que vai... Ou seja, tem mais de 20 carros, mais ou menos, Exatamente. É uma outra realidade, né? Sim. Aqui não. Aqui já é um carro que tem que... Lá eu fiz uma capotagem, acho que foi pro próprio A Vida de José Aldo, né? A capotagem do Santana, que o diretor, ele ia usar o mesmo carro depois para poder fazer a cena do Loreto. Não era o Loreto, era o... Esqueci o nome do ator que estava no carro. Não, o Loreto, na verdade era o Loreto. Ele tinha que fazer a cena depois do Loreto dentro do carro, saindo do carro para ter uma luta após a capotagem. Só que o carro estava todo preparado com o Santo Antônio. Então quer dizer o quê? Eu precisei do carro uma semana antes para poder preparar o carro para poder fazer essa capotagem, e imediatamente após a capotagem, esse Santo Antônio, essa estrutura, roll cage tinha que ser tirado de dentro do carro.
Então, assim, isso leva um pouco de tempo. Então tinha um serralheiro lá que meteu-lhe a serra para poder arrancar. Isso é, você perde muito tempo. Se, logicamente... Um segundo carro, né? Só que aqui a produção não quer saber, né? A produção acha que, você tem que capotar o carro sem roll cage e, enfim... Até para vocês entenderem, tudo que a gente faz como dublê é tudo com segurança. Tá? A gente não é maluco que vai lá e vai capotar um carro, não tem nada no carro. Ou seja, um carro para fazer uma capotagem tem que ter toda a estrutura por dentro do carro, tem que ser preparado, remover um monte de coisas que pode sair voando dentro do carro para machucar o piloto. Tanque de gasolina é o suficiente, é um tanquinho, ele é lacrado para quando o carro capotar não correr nenhum risco da gasolina vazar e entrar em contato com uma faísca da ignição e enfim. Ou seja, a gente minimiza assim muito, ver tudo que pode acontecer de errado, os riscos, né? A gente minimiza demais para ter tudo seguro e não só para quem está fazendo a pilotagem, sim, mas para a equipe toda, inteira, né? Porque num set de filmagem tem muita gente envolvida ali, né? Mas vamos lá atrás agora. Como é que você começou nessa área? O que fez você querer ser dublê? Como é que partiu isso? Então, Rafa, o que acontece? É muito curioso porque quando eu iniciei na profissão de dublê, eu não tinha nenhum contato com a ação. Apesar de, na época, eu tinha iniciado um curso de paraquedismo, eu já era formado, mas estava com 30 saltos, enfim. Eu praticava mountain bike na modalidade downhill. Antes disso, eu fazia freestyle, que eram as manobrinhas. Praticava rapel, enfim, era metido a ser surfista, mas não surfava nada, era Howley, né? Mas eu era bastante envolvido com os esportes de ação, mas eu não era tão fã em assistir séries, filmes de ação americano, enfim, Esquadrão Classe A, SWAT. Nossa época era isso, né? Eu até assistia, na verdade, como eu te falei, eu tenho com 49 anos de idade. Eu assisti uma série que chamava-se O Monstro Sem Alma. E eu falo isso pra todo mundo. Cara, você assistiu O Monstro Sem Alma? E neguinho, as pessoas da minha família, até pessoas mais velhas que eu, Monstro Sem Alma? É isso? Eu falei, cara, o Monstro Sem Alma era o cara que ele tinha um black power assim, e o olho dele ficava branco, o Monstro Sem Alma. Você tá maluco? Aí eu comecei, no churrasco, eu comecei a pegar o celular e colocar lá no YouTube, no Google, Monstro Sem Alma. E aí aparecia, o pessoal que tá falando, pô, esse cara é louco, que diabo de série que é essa, enfim, mas existia, gente. Aí aparece lá no Google, lá um cara, Black Tie, né, Black Power, com um olho branco. Eu não lembro se o nome era o Monstro Sem Alma, mas era, eu acho que na tradução da época era o Monstro Sem Alma. Então, assim, era o que eu assistia, né? Eu não via, a palavra dublê, stuntman, essas coisas, stuntman esquece que não existia, né? Mas a palavra dublê, stuntman é meio que a tradução logicamente informal de dublê, que não é dublê, né? Dublê seria, não tem uma tradução direta, double seria stuntman, stunt proezas e o homem que faz proezas, o homem que faz façanha, o né? homem que faz proeza, enfim, mas lá fora os dublês são nomeados como stuntmen. E essa palavra dublê no Brasil, eu nem sabia que existia. Como eu não assistia muito filme, eu não sabia nem que existia essa profissão. Não existia a palavra, imagina a profissão. Como eu te disse, eu não era muito ligado até ficar vendo televisão, enfim. Mas aí eu estava num domingo em casa, um domingão, assim, como sempre. Tinha acabado de vir de uma trilha, aí sentei lá no sofá todo sujo de barro, minha mãe pé da vida, né? E aí tinha um jornal, Diário Popular, Estadão, não sei exatamente qual que era, mas não era aquele que você torcia, saia sangue, que também estava lá, né? Notícias Populares, né? Você torcia, saia sangue, assim, de jornal. Só desgraça. Só desgraça. Eu peguei lá um Diário Popular, um Estadão, qualquer coisa da vida, com aquela vontade de ler, né? Comecei a folhear o jornal, assim. Aí eu olhei assim, eu me deparei numa página de um cara pegando fogo, um carro capotando, um cara caindo da árvore, algumas cenas de ação. Eu olhei aquele negócio, cara, falei, que porra, vai falar porra. Falei, que merda é essa, né? Que é isso? O cara pegando fogo, o carro capotado, né? Parecia que eu vivia em outro mundo, né? Eu falei,
tipo, curso de dublê, não sei o que, na Vila Mariana, alguma coisa assim, que era, porra, praticamente próximo de casa, entre aspas, né? Eu falei, caramba, putz, isso é legal, né? Tem um pouco a ver com o meu trabalho, eu gosto de fazer umas coisas diferentes e tal. Putz, será que isso dá dinheiro? Eu comecei a ler a matéria, era da equipe Águias de Fogo, né? Onde eu fiquei por muito tempo. E essa equipe Águias de Fogo só existia ela em São Paulo. Só existia Águias de Fogo em São Paulo e existia mais uma equipe no Rio de Janeiro. Em São Paulo não existia outra equipe. E a equipe Águias de Fogo, ela ministrava cursos de dublê. Era um curso de 6 meses, enfim. Tipo, vagas abertas e tal. Eu olhei o jornal e falei, cara, eu vou dar um pulo lá segunda-feira e vou ver sobre isso. Aí eu cheguei lá na segunda-feira, cara, plena segundona assim, puta, eu olhei assim, me deparei com uma águia de fogo, pegando fogo na parede que era fachada, uma águia muito mal pintada, sabe? Tipo, o cara pinta com canetinha assim, cocei a cabeça, falei, puta que pariu. Que é isso? Que merda, né, velho? Eu vim até aqui. Eu não sei se eu peguei ônibus, se eu fui de bicicleta, se eu tinha... Acho que eu fui de moto, não fui de carro, enfim. Eu cheguei lá, quando eu entrei, cara, dentro da Águia de Fogo, assim, no escritório, pra pedir informação, tinha um cara sem camisa. Tipo, no computador, assim, né? O computador era, meu, aquelas caixas quadradas brancas, né? Tipo, o cara tava lá... A internet era... Nem tinha internet ainda. Peraí, naquela época não tinha internet. E o cara era a cara do Arnold Schwarzenegger. Era o Arnold Schwarzenegger ali. Eu falei, caralho, mano. Cara forte, né, velho? Eu falei, tá porra, o que o Arnold Schwarzenegger tá fazendo aqui na Águia de Fogo? Eu olhei assim, né, cara? Isso é verdade mesmo. Aí o cara falando inglês. Não, ele tava no telefone aqui, falando inglês, né, com o telefonão. Blá, 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 blá. Eu falei, mano, eu fiquei assim, né? Aí pouco a pouco passa o outro. Com o palito aqui na boca, que era o Sabugo, né? Que era o dono do dublê antigo, o Sabugão. Um abraço, Sabugão. Contando seus podres. Aí eu falei, aí eu olhei na parede, tinha várias fotos, né? Tinha foto do Sabugo ali no jornal, tinha do Chiqueiro, tava lá, Stuntman do Arnold Schwarzenegger, não sei o que, é brasileiro, alguma coisa assim. Aí eu falei, porra, esse cara é o dublê do Arnold, né? E... enfim... E realmente o nome do cara, o pessoal tá curioso, ele chama Sérgio Cato, Sérgio Queiro. A gente acabou fazendo depois o Flying Virus, que é essa produção Brasil-Estados Unidos, e ele fez uma participação no filme. Legal. Mas o cara era muito idêntico, o cara era o Arnold Schwarzenegger brasileiro com certeza. Ele trabalhava como dublê também, não sei se ele era ator, né, além da profissão de dublê, que era mais o foco dele. E cheguei lá e tal, ele me atendeu. O que você tá fazendo aqui? Eu me informei, disse, e tinha um álbum de foto na época, cara, que é um álbum de foto que mostrava tudo que eu fazia, né, as coisas de bike e tal, as fotos feitas no filme. Você levou seu currículo, né? Não, levei, né, velho? E aí o pessoal Sabugo olhou assim, pô, você faz muita coisa, né, velho? Você vai ser um ótimo dublê e tal, eu fiquei tudo empolgado. Aí eu me matriculei, tipo, já na próxima semana, assim, a gente começou esse curso numa pracinha da Vila Mariana, que o curso, eles não tinham uma estrutura dessa que a gente tem, né? Eles tinham um escritório, mas o curso todo ele era ministrado nessa praça. E aí eu comecei ali, e como eu já tinha bastante envolvimento com o esporte, e isso me ajudou bastante. Eu já dirigia bem carro na época, andava bastante Maverick, batia os Maverick do meu pai, os Galaxy, enfim, na época de moleque. Então eu tinha já esse entendimento e isso me ajudou bastante, se bem que tipo, eu nunca fui aquele cara dedicado aos treinos, tudo, porque eu não estava muito focado em algumas coisas da área. Meu foco era mais... Na verdade, você começou com uma curiosidade. Gostei, e aí foi abrindo o caminho. Exato, começou com uma curiosidade, mas logicamente quando eu olhei, assim, quando eu vi as fotos, eu falei, porra, aqui eu posso ser um cara que pilota, eu posso capotar o carro, eu posso saltar no prédio. Né? Exatamente. Algumas coisas talvez eu não faça, eu não quero rolar escada, enfim, né? Eu comecei a fazer esse curso durou por volta de 6 meses, e aí eu fui fazendo durante esse curso,
eu já comecei a fazer muitos trabalhos, a gente já foi bastante para o Rio para poder fazer algumas produções, reconstituição de clipe que passava na... Nossa, tinha aquele... que era praticamente como é que eu posso dizer? Era... Eu esqueci o nome do programa, que tinha reconstituição. Tinha o Você Decide, tinha algumas produções que os dublês, quando eu estava começando, eles acabavam fazendo, porque eram produções que ajudavam a gente a estar num set de filmagem. Era meio um pós-curso, entendeu? E era o primeiro passo ali para o set real, as coisas reais de filmagem, né? Vamos falar. Cara, e aí foi isso. Eu comecei, né? Isso foi em 1996, se não me falha a memória, 96, 97. E aí logo em seguida, como eu tinha te falado antes, eu já fiz essa produção chamada Flying Vírus, uma coprodução Brasil e Estados Unidos, que foi filmada em Ubatuba, onde vieram só os coordenadores de dublê, tá? Os caras, muito conhecidos, Bob Bragg, Pat Stayhan, enfim, os caras, Steve Hart, tudo tiozão. E os caras vieram como coordenador, né? Esse filme, eles testaram os dublês. Eu peguei a parte de direção de precisão, né? De uma cena bacana, assim. O nosso amigo falecido Rafael Fernandes também pegou esse mesmo trabalho. A gente fez uma perseguição bem legal. Ele com o bugzinho azul e eu com o Jeep. Na verdade, ele me perseguindo com o bugzinho azul e eu de jipão na frente, cara, no meio do mato, jogando o carro de lado, atravessando umas casas de bambu, e no final ele voa com o carro assim, tipo, cai no... é espetacular. Pra época ainda? Pra época, né? Tipo, isso foi em, acho que 97, assim, né? E depois teve, obviamente, muitas outras produções, Aí depois a gente acabou fazendo aqui, isso mas também não há muito tempo, Os Mercenários 1, foi filmado em Mangaratiba, minha equipe fez também junto com a equipe do Rio. Vieram poucos dublês americanos, a gente meio que se uniu, porque era uma produção muito grande, a gente acabou fazendo. Depois Velozes e Furiosos 5, a gente acabou fazendo também uma participação pequena. A participação seria até maior, mas o filme filmou só uma parte aqui no Brasil e depois saiu do país, foi filmar fora, mas também foi uma experiência legal. E cara, isso... o legal assim de dublê, cada trabalho é um trabalho diferente, né? O bom desse mercado de dublê é que você não tem uma rotina, né? Cada trabalho é um trabalho, um dia é um carro, outro dia é com altura, outro dia é água, fogo. Então até legal pra galera entender. Quem está começando para entrar, que quer entrar nessa área, existe um início, né? Até um parceiro nosso lá do Rio, Felipe Aquino, e ele fala muito que ele trabalha, ele é mais focado em efeitos especiais. E ele fala, para se formar um profissional de efeitos especiais são 10 anos, né? Por quê? Porque você tem muitos cursos. Então, por exemplo, o curso de dublê. O curso de dublê é um curso básico que vai te ensinar o básico. E aí você vai se aprimorando no meio do caminho. Vamos falar assim, quero fazer um curso de pilotagem, quero fazer um curso de mergulho, um curso de tirar uma raiz para pilotar um barco. E aí você vai crescendo dentro da profissão e vai abrindo o mercado, né? Exatamente. Essa é a ideia, né? Num curso, logicamente, você não aprende tudo, né? Sim. Você aprende o básico. E o dublê, na verdade, ele está aprendendo todo dia, né? Apesar de eu ter... Claro, uma cena não é igual, um fogo não é igual uma cena de fogo de outro, queimar uma casa, queimar um carro, ou seja, cada hora é uma explosão, onde você vai pegar fogo. Você nunca cai daquele prédio 10 vezes, a sua cena de capotagem nunca é na mesma rua, então cada estudo, cada análise é diferente uma da outra. Então... você vai estar sempre se descobrindo, você vai estar sempre aprendendo. Não existe o dublê que faça tudo. No Brasil, por incrível que pareça, quando a gente faz os trabalhos de fora, de muitos comerciais também, que vêm produções europeias, americanas, que vêm para o Brasil, eles ficam surpresos com os dublês brasileiros. Isso é legal vocês saberem. Porque o que acontece? Tipo,
recentemente, numa produção lá do Netflix, Keanu Reeves, que teve no Brasil, eu fiz o início, aí me desentendi com o diretor e fui mandado embora no primeiro dia de filmagem. Eu fui mandado embora porque ele queria que eu fizesse uma criança descer de 12 metros da forma dele, e aquilo para mim não era seguro, mas ele era o diretor. E o coordenador de dublê, que era um alemão, ele não tinha chegado no Brasil. E a produtora falou: Aguinaldo, faz o que você achar que é certo. Se isso é certo para você, não ceda, porque a responsabilidade é sua. Então, logicamente, 20 e poucos anos de profissão, eu sabia que aquilo era perigoso do jeito que ele queria fazer, e eu não deixei fazer. Ele fez do jeito que eu determinei, porque eu sou coordenador de ação, então o set é meu. Eu que na cena de ação, a palavra final tem que ser minha. E aí ele se sentiu, enfim, achou que eu passei por cima dele e me mandou embora. A produtora depois, que era a O2, os produtores mandaram e-mail para mim pedindo desculpa, agradecendo, tipo, falando que eu não estava errado, enfim. Então eu saí de cabeça erguida. Isso é legal, até para vocês entenderem. Na verdade, o que a gente ia falar é que o dublê gringo, eles são assim bem específicos e fazem uma atividade. Exato. Aqui o dublê brasileiro, ele faz várias coisas. Então o pessoal gringo, eles ficam abismados com a astúcia. Com a astúcia, né? Eles ficam surpresos porque lá fora, a maioria dos dublês, eles são os dublês especialistas. O cara que faz altura, ele é especialista em altura. Exato. O cara que faz carro é especialista em carro. E ele vai trabalhar todo dia, ele vai capotar um carro todo dia, ele vai saltar de um prédio todo dia. O mercado lá é muito grande. Então, assim, quando a gente pega um trabalho desse, que eles mostram, eu mostro, por exemplo, como coordenador de ação da equipe, eu tenho que mandar meu material. Quando eu mando meu material e os caras assistem o meu material, eu falo: mas você que está fazendo tudo isso? É você que capotou o carro, é você que pegou fogo, é você que saltou do prédio, é você que fez isso, é você que fez aquilo. Eles ficam meio tipo... Como assim? Como assim? Porque lá não é assim, né? Lá eles são especialistas em alguns departamentos. Aqui, se a gente se especializar somente em um nicho, se eu fizer só luta, eu vou trabalhar pouco. Então aqui o cara que ele quer ser bem sucedido na profissão, ele tem que abrir o leque. Ele tem que abrir o leque, ele tem que... Aqui o dublê completo, ele tem que saber várias atividades. Exato. Falar assim. Lá fora você tem muitos trabalhos, então você pode se especificar em se focar em uma área, né? E... Bom, também comecei como dublê eu gostava dos making-offs. Os making-offs. Assistia, gostava, making-off. Nossa, eu pirava no Jack Chan quando acabava o filme. Que aí ele mostrava como fazia cenas, finais, eu acho que era legal. E assistia aquelas séries, Duro na Queda. Duro na Queda. Hopper. O Homem das Mil Façanhas. Tinha bastante coisas legais, né? E olha que interessante, essa ninguém sabe. Meu pai, ele é advogado, ele tinha um escritório ali do lado que era do lado da Águia de Fogo. Então, quando eu era pequenininho, a gente ia embora, eu passava todo dia, subia e vinha à academia. Aí eu falava: nossa, um dia eu vou parar aqui. Só que era molequinho. E aí foi indo. Aí depois que eu conheci o Fabinho também. Fábio Giacomo. O Fábio me ensinou muita coisa. Me ensinou muito, me inspirou. Fabinho. Esse é um pai para nós, né? E aí foi onde entrou nesse meio. E... Nossa, aí foi várias coisas aí, né? Então, muitas histórias para contar, né? O legal, assim, é mostrar também que quando o pessoal vem filmar aqui, nós brasileiros, né, não só como dublê, mas como efeito especial também, a gente tem vamos falar, estudar mesmo a cena e fazer acontecer, né? Criar um formato legal para fazer aquilo acontecer com segurança. Então, dentro do efeito especial também existe o profissional que só faz isso, o profissional que só faz fumaça, set e tal, o outro que é especializado em alguma coisa. Então, aqui no Brasil une-se muito, né, o efeito com o dublê, né? Com certeza. Para poder criar a cena legal. E eles ficam abismados quando acontece, porque eles falam: nossa, a gente foi montar uma vez uma estrutura de cabo que os caras deram 3 dias para montar a estrutura. A gente montou em 3 horas. Os caras falam: mas como assim? Fala: não, que aqui um cara vai lá, vai apertar o parafuso, vai soltar, vai fazer, regular ali. Lá é um cara que aperta o parafuso, outro cara que solta, outro cara que... Entendeu? Então... a gente está caminhando para uma indústria
né, do audiovisual no Brasil. Isso deve acontecer na próxima década aí, com certeza. Hoje, sei lá, a gente pode dizer que o Brasil esteja filmando aí uma média de 100 a 150 longas por ano. Viu? Né? Lá atrás, na nossa época, era 2. 2, 3. Hoje já e estão hoje 100, 150. a gente tem Netflix. Antes da pandemia, a gente estava com 7 projetos para iniciar. Fora as minisséries. Exatamente. Elas. Fora Outros minisséries, produtos, né? séries, eventos corporativos, que não é muito o nosso foco, mas se a gente for olhar só para as séries originais, Netflix, Amazon, a gente tem essas duas, mas a gente tem a Fox, TV a cabo, que produz, HBO produz bastante, Globoplay, né, além das novelas, produz muita coisa, TNT produz bastante, aí tá chegando a Disney+, também, o YouTube vai produzir, enfim, a Claro vai montar, então quer dizer para o quê? vocês verem assim, o que o mercado está evoluindo. O mercado assim, ele está evoluindo demais e talvez futuramente, no futuro bem próximo, talvez não exista mão de obra suficiente para atender essa demanda de produção, né? Então, viu a dica para vocês, galera, que vocês gostem de esportes, já estão envolvidos com esportes. Na verdade, até um parênteses, quando você vira dublê, não é que você é o cara mais corajoso do mundo, tá? Que você não morre, não tem medo de nada, não é isso. Ao contrário, aqui você tem que vir ter medo realmente, respeitar as coisas para fazer com segurança, para sair bem feito, porque hoje você vai fazer um trabalho, amanhã você vai fazer o outro, do outro dia o outro, então se você se machucar hoje, você não vai trabalhar amanhã. Exato. Tá? Então a ideia é essa, estudar bem e se formar, na verdade, dublê com outros, agregando os esportes para ter as técnicas e fazer tudo com segurança. Hoje, para a galera entender, conta quantas equipes, mais ou menos, quantas equipes tem o Forte, né, o eixo Rio-São Paulo, né? Vamos falar, o Forte no Rio são mais novelas, a Globo tá lá, a Record Sim, tá lá, sim. então são produtos dentro da Globo e da Record, né? E aqui em São Paulo seria mais publicidade, eventos, né? cinema, né? Séries. Tem o SBT também faz algumas coisas. Faz bastante. É uma novela infantil, mas assim, uma demanda grande durante o ano. No eixo Rio-São Paulo hoje, está por volta de 8 equipes. Na São Paulo tem 1, 2, 3, acho que 4, mais umas 4 no Rio. Aí juntar tudo, vamos falar, deve ter uns 250 dublês, mais ou menos. Cara, assim, vou te falar que menos do que isso. Não, 250, mas atuando mesmo, se a gente falar que, né? Porque tem uns que atuam em eventos, entendeu? Tem outros que fazem, por exemplo, são focados em luta, então tem eventos de luta, outras coisas, aí trabalham também como dublê. É por isso que, tipo, eu até afirmo que futuramente aí vai faltar mão de obra, entendeu? Eu lembro que quando eu comecei, eu contava na mão, né? Quantos dublês tinha no eixo Rio-São Paulo, que só tinha a equipe Águias de Fogo e tinha mais uma equipe do Rio, que acho que era do Jorge só, mais uma outra. Mas das pessoas que trabalhavam pelo menos 10 vezes por mês, talvez tivesse 5 pessoas. Das pessoas que viviam da profissão, talvez tivesse 3 ou 4. Então, logicamente, as coisas melhoraram. A gente filmava 1, 2 longa-metragem. As coisas melhoraram bastante. Tem bastante dublês hoje, mas talvez ainda não atende. Exato, não existam ainda muitos que vivam da profissão. Na verdade, mas tem muito geralmente trabalho. Os dublês, eles têm alguma coisa à parte também para ter o dia a dia dele, né, de renda, e faz a parte de ação. Aí você tem, dentro desse número que eu falei aí, dos 200 outros dublês, não são todos que vivem só de dublê, né? Mas se Deus quiser, essas produções crescerem, daqui a pouco o mercado aquece. Eu imagino aí que para 5 anos aí o Brasil tem que ter uma média de 3 mil dublês preparados a trabalhar todos os dias, porque
o nicho, né, a demanda e o gênero, a ação, ele está aumentando praticamente em quase todas as produções. Até nas próprias comédias românticas sempre tem uma cena de ação. Então, é o que vende, né? É o que o público quer ver. Chama, né? Dá aquela, mexe com o espectador, né? Dá aquela emoção. E o legal é que os diretores estão acreditando, estão vendo que aqui no Brasil é capaz de fazer umas cenas muito legais de ação, né? O brasileiro, o dublê aqui já está preparado para fazer cenas bacanas, ótimas, né? Sim. E aí os diretores estão acreditando mais e justamente o mercado começa a crescer mais. Né? Exatamente. Se a pessoa não se dedicar, né? Logicamente ela vai ficar de mãos atadas em relação a crescer dentro do trabalho, né? Sim. Hoje a nossa equipe ela tem uma estrutura de treino, enfim, de equipamentos, colchões. Aliás, galera, a gente está dentro, até sair um pouquinho da frente, a gente está dentro aqui do galpão, e um galpão que aqui também é uma academia, né? Transformei numa academia de parkour. Legal. Né? Que hoje o parkour, ele entrou muito nas filmagens, né? Porque a galera vai pular de prédio, vai rola no chão. Sim. Então tem muitas cenas de parkour, perseguições, que os caras fazem perseguições a pé. A pé, isso. E aí tem o esporte ele tá agregado ao cinema, né? Isso praticamente todas as produções mundiais estão usando bastante. Sempre você vê lá algum movimento que você fala, esse cara faz parkour. Então, no Brasil também não é muito diferente, assim, muitas produções, você vê comercial de televisão, bastante coisa que você sempre vê ali um parkour. Então a gente montou a Action Parkour e acabou agregando ao nosso trabalho de dublê. E aí o local para treinar também, né? Sim. Aí daqui a gente também acaba tirando os talentos, enfim. Tem um filtro, né? Um filtro. Então, galera, essa é a dica aí. Quiser entrar na área, se preparem. Logo mais aí a gente tá bolando aí para criar um curso de dublê básico e depois um curso mais focado em alguns setores, tá? Então, se vocês gostam de esporte, de repente façam cursos também em outras áreas, né? Um rapel, porque isso tudo agrega na profissão dublê, tá? Que dica que você dá para o pessoal que queira, que curta a ação? Eu acho que o pessoal que curte ação e quer entrar para esse meio, primeiramente eu acho que focar na atividade principal que ele tem como esporte, de repente. Tudo nesse trabalho, ele é muito bem quisto, né? Todas as agrega pessoas, muito, né? Agrega. Todas as pessoas que vêm até a gente procurando pelo curso dublê, se o cara sabe lutar, se o cara faz parkour, se o cara pilota bem um carro, isso ajuda muito. Logicamente que quando o cara chega aqui em uma especialidade, faixa preta de karatê, aqui a gente não dá porrada na cara um do outro. É tudo coreografado. Tudo coreografado. Às vezes a porrada acerta. Às vezes acerta, quebra um dente, né? Mas não é pra acertar. Logicamente, esse cara que manda muito bem numa luta, num esporte, ele vai estar 10 passos à frente para poder aprender a técnica, né? Do que aquele que é completamente leigo. Então, lógico, se o cara Quando eu comecei, como eu disse, né? Eu já era paraquedista, fazia rapel, andava de bike muito bem, fazia umas coisas legais. Então, isso me ajudou bastante na profissão, me ajudou a aumentar esse leque, né? Então, se o cara quer entrar para esse meio, não adianta ele entrar para esse meio para focar somente em uma atividade. Né? Aí o que acontece? Eu acho o seguinte, o dublê é como a gente fala, ele é o cara, a pessoa tem que saber um pouquinho de cada coisa. Se ele souber praticamente tudo de uma coisa, ele vai virar um expert naquela área, né? Vamos supor um cara de Kung Fu, ele vai ser o mestre, não sei quantos dan de Kung Fu, ele vai ser de Kung Fu. Se ele for fazer um Jiu-Jitsu, ele não vai fazer. E isso nós estamos falando só de luta, tá? Né? E numa coreografia de luta de um filme, se o filme não for sobre Kung Fu, esse cara
ele não vai estar, vamos falar assim, ele tem a base de Kung Fu, essas coisas e tal. Na hora de uma briga, numa cena de luta, não é só... Você não vai ter tempo de fazer uma posição de Kung Fu, você não vai ter isso, você vai misturar uma briga de rua com alguma coisa, alguns golpes de alguma... de luta no chão, um golpe de vários tipos de modalidade de luta. E se o cara é focado só naquilo, tem que ter um filme para aquilo. Exato. Né? Então não sei se deu para entender mais ou menos, mas acho que é isso aí, né? É isso, cara. Basicamente tá explicado, resumiu bem. Né? E aí você abre o leque para outras áreas. Por exemplo, pilotagem de carro também. O cara que pilota, interessante, né? Se você pegar um piloto de corrida e o diretor pedir para ele fazer uma curva, é diferente. Pode até fazer, mas a câmera não vai conseguir acompanhar. Né? Ele vai fazer aquilo da melhor forma, muito mais rápido, fazer... Que não vai funcionar para a câmera, né? Mas para o cinema é diferente, aí vai ter que ter manobras, o carro saindo de lado, fazendo aquelas coisas, então é mais técnico, né? Exatamente. A diferença de um piloto de corrida e um piloto de precision driving, né? Que é um piloto de precisão para fazer essas manobras. Então é mais ou menos para vocês entenderem, né? É isso, é por isso que, exatamente, o cara... É bom ele se aperfeiçoar, ele não precisa ser 100% em tudo, mas que ele faça pelo menos 30% de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. Cada coisa, e ele vai depois lapidando, né? De repente até, nessa área eu me dou melhor. E aí vai... Sim. Né? Porque tem gente às vezes que não faz queda de altura, mas faz pilotagem de carro. E aí vai indo, entendeu? E lógico que sendo dessa forma, o cara estando apto a pelo menos fazer tudo, entendendo um pouco de tudo, ele vai conseguir trabalhar um pouco mais. Mas, Sim. logicamente, se ele não domina uma altura, mas ele pode estar lá dando um suporte. Entendeu? Outra coisa, um trabalho de dublê tem uma equipe por trás. Né? Às vezes, vamos supor, ele vai pegar fogo hoje. Tem gente para pagar, Exato. Né? Tem uma estrutura para pagar ele. Amanhã sou eu que vou pegar fogo, aí ele vai estar me apagando também. Então, tem essa galera por trás, para os bastidores, né? Para fazer tudo acontecer, dar tudo certo. Bom, acho que é isso aí, né, galera? É isso. Galera quiser conhecer mais o trabalho, Falo, né? Site daí. nolimitsdublês.com.br. De repente o Rafael pode até deixar no final do vídeo agora um demo reel aí de alguns trabalhos que eu tenha feito, enfim. E é isso, galera. Se tiver a fim de entrar para esse mundo, pode me adicionar lá no Instagram, tá como Aguinaldo_dublê. Colocar Aguinaldo Dublê, ela já aparece. Se quiser visitar a página da nolimitsdublês.com.br. Quiser vir treinar parkour aqui na Action Parkour, actionparkour.com.br. E é isso, e vamos nessa, vamos vencer essa fase aí. Se Deus quiser, as produções começam a voltar daqui a pouco, aí abre o mercado. Aliás, tem filmagens que estão paradas, daqui a pouco vai voltar, daqui a pouco vai ter novas, aí vai dar uma cavaladinha, então vai precisar de gente também. 2020 Deus que não existiu, né? Não existiu 2020. Um detalhe muito importante, eu também tenho outra, vocês sabem que eu trabalho com montagem de estruturas em parques. Dentro dessa parte de parques, está crescendo muitos parques, estão abrindo muitos parques no Brasil, parques aquáticos, parques temáticos, e dentro desses parques tem shows. E utilizam-se dublês para fazer os shows. Tá? Então tem show de cavalo, tem show aquático, tem show de carro. Tá? Isso sempre vai ter. Então é um outro mercado também. Tá? Então às vezes não é só filmagem. Tá? Tem esses outros mercados também que estão... É uma demanda que tá aparecendo aí, enfim, um futuro promissor. Para vocês terem uma noção, tem projetos aí, tá até para Disney vir para cá, para o Brasil, Sim. montar parques. Então, tá crescendo o leque aí também. Com certeza. Tá? Com certeza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Mandem perguntas, dúvidas e tamo junto. Abração aí pra vocês. Valeu, abraço.
Saiu. Equipe.